Oi, galerinha. Aqui é a professora Elisângela. Nós vamos para a nossa aula de biologia, né? O último conteúdo aí de ecologia que nós iremos ver, tá? E esse conteúdo é sobre biomas. Nós vamos ver rapidamente alguns biomas mundiais e depois a gente vai estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho dos biomas brasileiros. Esse é um assunto importante, pois costuma cair pelo menos uma questão sobre esse assunto no Enem e também nos outros vestibulares. Pronto, galerinha, nós vamos aqui para o conceito de bioma, né, rapidinho. Bioma é uma área geográfica onde se desenvolve um ecossistema relativamente uniforme, relativamente, tá? Não vai ser totalmente homogêneo, né? Caracterizado pelo clima, pelo solo e pela fisionomia de sua vegetação, e isso vai ser influenciado aí pela latitude e pelas altitudes. Galera, e aí a gente precisa entender que quando a gente for estudar biomas, são essas características aqui que nós vamos estar estudando, tá? Como é o tipo de clima, como é que é o solo, né? Como é que é a vegetação, quais são as adaptações que essa vegetação possui ali para aquele bioma, tá? E aí nada mais é, né, do que um conjunto de ecossistemas, tá? Nesse gráfico aqui nós vamos ter alguns biomas aí da América do Norte, né? E eles estão organizados aí no formato de quê? Que a gente está mostrando de acordo com a temperatura média anual e de acordo com a quantidade de chuvas, tá? Então, esses biomas que estão mais acima, então eles têm a temperatura mais elevada, né? E esses que estão se deslocando mais nesse eixo, né? Nesse eixo aqui da quantidade de chuvas, certo? Então, são regiões que têm maior quantidade de chuvas durante o ano. Então, vamos lá rapidinho, né? Nós vamos ter aqui, ó, em A, o deserto, nós vamos ter pradarias, nós vamos ter aqui floresta tropical. Olha aqui, vocês conseguem perceber que na floresta tropical, né, gente, nós vamos ter aí temperaturas elevadas, certo? Só que aí as chuvas, né, são muitas chuvas, tá? Durante o ano inteiro, né? No D, nós vamos ter floresta temperada, em E nós vamos ter a taiga, que já são temperaturas mais baixas, e aqui no final nós vamos ter a tundra, que vão ser aí extremamente, né, frias, regiões extremamente frias. Pessoal, então nós vamos ver aqui alguns biomas representativos, tá? Os mais representativos, né? Nós vamos começar aqui com a tundra. A tundra, ela se localiza aí próximo ao Polo Ártico, lá, né, no hemisfério norte, tá bom? Galerinha, aqui, né, nós vamos ter aqui no mapa, certo? Onde está localizado aí a tundra. E aí, né, nesses locais, a neve cobre o solo durante quase todo o ano. O que quer dizer isso? Né? Nessa região vão ter solos congelados, tá? E nós vamos dar um nome para isso, né? Que vão ser aí permafrost, tá? Esses solos que são congelados aí o ano inteiro, né? Então, em alguns meses do ano, nós vamos ter aí meses de verão, onde as temperaturas elas vão aumentar um pouquinho, aí em torno de 10 graus. Isso vai ser o quê? Uma fina camada do solo ele vai se descongelar e aí vão formar áreas pantanosas, onde vão ter ali um pouco de água, né? E aí, gente, vai ser importante para a formação aí de uma flora, tá? Onde tem as regiões que são mais frias, nós vamos ter aí musgos e líquens, e aonde tem uma temperatura um pouquinho mais elevada, vamos ter aí o desenvolvimento de graminhas e pequenos arbustos. Embora tenha aí uma quantidade de água boa, né, nessas regiões, por que a vegetação não consegue desenvolver tanto? Porque realmente o inverno é rigoroso, regiões muito frias, né, então não tem aí esse desenvolvimento de árvores, certo? Né, nessas regiões aí. E aqui nós temos algumas imagens aqui, tá bom? Da tundra. E aí a flora, nós vamos ter também organismos que são adaptados a essas condições de frios, as renas, né? E nós vamos ter alguns insetos também que eles vão hibernar no período de extremo frio, tá? E algumas aves migratórias, né? Que essas aves elas vão para essa região quando está ali, né, nesses períodos de verão, e quando começa a esfriar, elas acabam migrando para outras regiões mais quentes. Aqui nós vamos ter a taiga, tá? Que é um outro bioma aí. Ele se encontra também aí no extremo hemisfério norte, logo abaixo aí da tundra, né? E aí, gente, na taiga o clima também continua muito frio, invernos rigorosos, tá? Só que aqui o período quente ele é um pouco mais longo, né? A gente viu que lá na tundra era o quê? 2, 3 meses no máximo. Aqui já é um período mais prolongado. A vegetação ela vai ter essa característica de floresta de coníferas, em forma de cone,
tá? Então, vão ser árvores gimnospermas, a gente já viu isso em botânica, né? Que são árvores que tem sementes nuas, né? Tem ali sementes, mas não tem a formação de um fruto, tá? E a maioria vão ser aí pinheiros. Nós vamos ter aqui algumas imagens, tá bom? Dessas florestas. Quem assistiu aí a saga Crepúsculo, né? Vai lembrar mais ou menos aí, tá? Dessa vegetação. Pessoal, e aí, uma característica, né, dessa vegetação, dessa floresta, vão ter folhas aciculadas, vão ser folhas estreitas, folhas bem finas, que vão ser adaptadas a baixa temperatura. Isso para quê? Para que não aconteça aí o congelamento e também, né, as plantas elas transpiram aí pelas suas folhas, tá? Então, para evitar, né, que haja esse congelamento aí, como adaptação, as folhas elas são nesse formato aí, tá bom? Sobre a fauna da taiga, nós vamos ter aqui alguns mamíferos, né, como alces, ursos, lobos, esquilos, que vão ser aí realmente adaptados a e também algumas aves migratórias, que é o mesmo caso lá da tundra, tá? Pronto, gente, agora nós vamos ver aqui um pouquinho da floresta temperada, certo? Esse bioma é típico de regiões de clima temperado, que seria isso, né? Onde tem as 4 estações bem definidas. Vamos ter o verão, o outono, o inverno e a primavera, bem definido. Onde nós vamos encontrar esse bioma aí na América do Norte e na Europa? Características dessa vegetação, certo? As árvores ali desse bioma, eles perdem as suas folhas. Nós chamamos isso aí de decíduas, né? Ou caducifólias, que caem, tá bom? As folhas caem, né? Quando que essas folhas caem? No outono. E adquirem quando? Na primavera. Lembra daquela musicazinha lá do Sandy Júnior, né? O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Né, gente? Aí, ó, só uma fotinha para mostrar aí como que é, né, esse período aí de outono, tá? E aqui, né, nós vamos ter isso como uma adaptação ao inverno rigoroso, né? Às vezes até neva ali, entendeu? E para as folhas, para as plantas, né, para elas conseguirem sobreviver aí nesse inverno, elas reduzem a sua atividade metabólica para suportar essas baixas temperaturas. E aí, galerinha, o que acontece, certo? Por isso que elas vão perdendo as suas folhas aí, né, no outono, antes do inverno, para que quando chegar o inverno, elas não venham aí a congelar, tá bom? Pelas folhas. A fauna, né, é composta aí por alguns mamíferos, javalis, veados, raposas, também vamos ter aí insetos e algumas aves, tá? Vamos aqui para a floresta tropical, né? A floresta tropical, chamada também de florestas pluviais tropicais. Por que pluviais tropicais, certo? Nessas regiões há muitas chuvas. Vocês lembram quando a gente estudou o ciclo da água, né? Que a gente viu aí a participação da floresta, certo? Nesse ciclo, né? A transpiração, a evapotranspiração fazia com que se criassem aí nuvens carregadas, né? Então, a floresta tropical vai acontecer isso, tá bom? Elas estão basicamente aonde? Na faixa equatorial aí da Terra, né? Então, vão ter também aí clima quente com altos índices de chuva o ano todo. Como exemplo aqui na Amazônia, né? Na floresta amazônica. Então, chove praticamente todo dia, tá? Na floresta. Nós vamos encontrar aí ao norte da América do Sul, na América Central, na África, na Oceania e na Ásia, né, gente? Pessoal, como que é aí a flora, as árvores, tá? As árvores, elas são de grande porte, são árvores muito altas, chegando aí até, né, o seu dossel a 30, 35 metros de altura, tem algumas que chegam até 40, certo? Metros de altura acima do solo, né? E essas folhas, elas são perennifólias. O que é isso? Perene. Perene é que dura, certo? Dura o ano inteiro. Então, as folhas aí da floresta tropical, elas não caem, né? Essas folhas, elas são bem largas e delicadas. Para essas folhas largas, tá bom? Nós chamamos aí de latifoliadas, né? Folhas bem largas. Pessoal, nós temos algumas imagens aqui de como que seriam essas florestas tropicais. Nós já estamos adiantando algumas coisas aqui lá do bioma floresta amazônica, tá bom? Aqui nós temos aí a maior folha, né, lá da floresta amazônica. Nessas florestas tropicais, nós vamos encontrar aí uma estratificação vertical, tá bom? Então, nós vamos ter aí, né, que eu já falei para vocês, ó, que teriam árvores aí que teriam um dossel
de mais de 40 metros são aí árvores que vão ter o quê? Uma grande disponibilidade de nutrientes, então elas vão conseguir crescer bastante, tá? Nós vamos ter aqui um outro extrato, né, que é aqui com dossel, certo? São árvores aqui que tem até 30 metros, né? Então vamos ter aqui um outro extrato, que é o subbosque, tá? Com 20 metros, vamos ter aqui o extrato arbustivo. Gente, isso aqui, o que isso vai influenciar, né? Em diferentes graus de luminosidade e umidade. Então, nós vamos ter aí vários diversos microclimas. Vamos ter essas áreas aí que tem um dossel mais alto, dossel maior, que vão receber mais luz, né? Enquanto que a vegetação que está mais abaixo, aí, a vegetação mais arbustiva, ela vai receber pouca luz, tá? No solo, né, dessa floresta tropical, o que vai acontecer? Vai acontecer o acúmulo de serrapilheira. Vai ter um acúmulo de folhas ali no solo, formando aí uma camada de folhas. É tanto que se a gente fosse caminhar algum dia na floresta amazônica, não estaria pisando ali no solo, né? Estaria pisando nessa camada superficial, essa camada aí de folhas, tá bom? E aí, gente, o que, é que vai acontecer? Essas folhas elas vão sendo decompostas, vão sendo transformadas em matéria orgânica. Isso é muito bom, porque vai trazer nutrientes aí para esse solo. No entanto, tudo que é produzido ali na floresta, a floresta consome também rapidamente. Então, ela produz, né, muito, mas também consome muito. Tá? Exige esse consumo aí. E aí, um detalhe, né? Se a gente, por acaso, retirasse essa floresta para fazer para a agricultura, para a agropecuária, o que ia acontecer? Gente, esse solo ele ia empobrecer muito rápido, porque não ia ter ali a floresta para estar nutrindo esse solo, tá? Então, em pouco tempo o solo ficaria pobre, ficaria inutilizado, muito difícil aí de ser recuperado, tá? Então, já guardem essas informações aí quando a gente for ver o bioma, né, floresta amazônica. Gente, então, essas condições que eu falei para vocês, ter muita quantidade de água, luminosidade, calor, umidade, né? Ter essas condições aí favorece que esse bioma tenha uma fauna rica e variada, certo? Com uma grande biodiversidade, né? Então, tudo isso aí vai favorecer, tá bom? O próximo bioma é o bioma de savana, né? Eles são encontrados na África, na Ásia, na Europa, na Austrália e nas Américas, tá? Nós vamos ter aqui no nosso país, né, o nosso bioma, a nossa savana brasileira, que vai ser aí o Cerrado, tá bom? Pessoal, a flora desse bioma, ele tem a presença de arbustos e árvores de pequeno porte e gramíneas. Pessoal, essa vegetação, ela é bem espaçada, né? Ela não é uma vegetação ali junta, igual as outras florestas que a gente citou aqui já, tá? Isso é que caracteriza uma savana, né? Ter essas florestas espaçadas. Aqui nós vamos ter um pouquinho sobre a fauna, que vai ser composta aí por herbívoros de grande porte, nós temos como exemplo aqui a girafa, né? Também vamos ter carnívoros bem grandes e alguns pássaros, tá? Né? Nós vamos ter aí essa fauna da savana. Vamos agora para o próximo bioma, que são as pradarias, também podemos chamar de campos. Nessa imagem aqui abaixo, nessa imagem aqui, nós conseguimos ver aí, né, como que são as pradarias. A vegetação típica das pradarias vão ser as gramíneas. Nós vamos encontrar pradarias em regiões de períodos de seca, na América do Norte, na América do Sul. Como eu já falei para vocês, a vegetação predominante vão ser as gramíneas. E na flora nós vamos ter alguns roedores, como as marmotas, alguns carnívoros, como os lobos e insetos. Aqui também no Brasil nós vamos ter um tipo de bioma, certo? Que vai ser aí os campos sulinos ou pampas, né? Que se enquadram aí em pradaria. Também vamos ter o bioma de deserto, que vão estar localizados em regiões de pouca umidade, ou seja, pouca chuva, pouquíssima chuva. Existem regiões aí de deserto que chovem no máximo 2 vezes ao ano, tá? Então, nós vamos ter aqui como maiores regiões desérticas, né, do mundo, aí na região da África e na Ásia. Nós vamos ter aqui na flora a presença de gramíneas e pequenos arbustos. Vai ser uma vegetação rala e espaçada.
E essa vegetação, galerinha, ela só vai estar presente onde tiver aí um pouquinho mais de umidade, de água ali, né, presente. Aqui é um exemplo, né, de como que é essa vegetação. A fauna ela vai ser composta aí por animais roedores, basicamente répteis e insetos, tá? Aqui nós temos aqui como alguns exemplos, né, o ratinho do deserto e alguns lagartos. Essa fauna e essa flora, elas vão desenvolver, elas vão apresentar adaptações para esse ambiente de seca, tá? Então, nós vamos ter aí alguns cactos, né, que eles vão ter as suas folhas modificadas em espinhos, isso para evitar a dissecação, diminuir a transpiração, tá? Para diminuir a perda de água pela transpiração. Nós vamos ter aqui alguns animais que também vão ter algumas adaptações, né? Vamos ter animais que eles vão sair da toca apenas à noite, quando a temperatura tá amena, né? Eles vão sair para caçar. Alguns ficam enterrados ali durante o dia e só saem à noite, no caso aqui de algumas serpentes. E temos alguns animais que eles nunca bebem água na vida, tá? Então, toda a água que ele adquirir, né, que ele vai consumir, vai ser aí através das raízes de plantas e de sementes, aqui no caso desses ratinhos aqui, desses roedores, tá? Pessoal, agora nós já terminamos aí a parte dos biomas mundiais. Nós vamos agora aqui, né, conversar um pouco sobre os domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros. Né, nós vamos ter aqui, ó, o geógrafo Aziz Absaber, né, eu acho que é assim o nome dele. E aí ele propôs uma divisão nesses domínios morfoclimáticos aqui, tá? Então nós vamos ter aqui, né, o domínio amazônico, que é onde nós vamos encontrar a floresta tropical, floresta amazônica, tá? Nós vamos ter o domínio cerrado, que o bioma mais representativo vai ser o cerrado. Nós vamos ter os mares de morros, né? Que nós vamos ter aqui como bioma predominante a Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, certo? Nós vamos ter aqui, né, o domínio Caatinga, que o bioma mais característico vai ser a Caatinga, mas também pode ter aí os carnaubais. Nós vamos ter aqui o domínio Araucária, que vai ser aqui, né, a floresta de Araucária, certo? Nós vamos ter as pradarias, domínio de pradarias, onde nós vamos ter os campos sulinos ou pampas, né? E essa parte em branco vão ser faixa de transição, onde nós vamos ter aí alguns biomas de transição, como o Pantanal, Mata de Cocais e os manguezais, tá? Gente, aqui nós vamos ter, né, no IBGE, tem uma divisão aí em 6 biomas, mas no livro de vocês ele já vem bem atualizado, e nós vamos ter aí 9 biomas. E o Enem, ele já considera essa classificação desse jeito. Nos Enem que passaram, né, ele considerava aí o manguezal como um bioma, certo? Essas matas de cocais como um bioma, né? Então, é importante, já é interessante, né, que já vem com essa atualização. Então, vai ser muito bom aqui para a nossa aula. Nós vamos estudar esses biomas aqui brasileiros, que eu preciso saber as características mais importantes, mais marcantes, que assim que eu ver, assim que eu ler uma questão, eu vou saber que se trata desse bioma. Então, o primeiro nós vamos ter a floresta amazônica. Nessa floresta ela vai estar onde? Ao norte dos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima, além de partes do norte do Mato Grosso e partes do oeste do Maranhão. 70% desse bioma encontra-se aqui no nosso país, tá? Sendo que os outros 40% está aí, né, entre os países que fazem fronteira, né? Por exemplo, Bolívia, Venezuela, Peru, certo? Etc. E aqui nós vamos ter aonde que está localizado aí no mapa. É bom vocês, né, terem essa noção aí de onde se localiza cada bioma. Isso aqui também pode ser cobrado lá em geografia no Enem, tá? Então é importante. Vamos lá. O clima, né? Clima úmido e clima quente e úmido. Ele vai ser um clima aí que vai favorecer, né, o desenvolvimento de uma floresta fluvial tropical. Outra coisa importante, né, aqui na floresta amazônica é o bioma que vai ter aí a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? Que vai ser alimentada, né, pelo rio Amazonas, tá? Nós vamos ter aí alguns estratos, a gente já viu lá na floresta tropical, né, essa divisão em estratos. E aqui, gente, ó, nós vamos ter aí árvores com dossel aí de 30 metros a 40 metros acima do solo, tá bom? E nós vimos qual é a importância desses estratos, né, o que eles trazem aí
eles trazem aí vários microclimas, né? Eles trazem aí diferença na luminosidade e na umidade, tá bom? Então, de acordo, né, com esses estratos aí, também nós vamos encontrar uma fauna associada, nós vamos encontrar uma vegetação específica aí. Aqui nós temos um exemplo aí de uma árvore, né, que ela é característica aí desse bioma, tá? Que é a seringueira, né? E nós vamos ter também algumas plantas epífitas. Nós vimos o que era epífita lá na aula sobre relações ecológicas, quando a gente falava que eram plantas que viviam, né, sobre a outra, lá na relação de inquilinismo, vocês lembram? E aí, gente, temos como exemplo aqui algumas bromélias, né, que por causa, né, dessa competição por luz, essas plantas elas acabam ficando aí vivendo sobre outras, tá? Para captar, né, ter maior disponibilidade de luz. Gente, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o solo. Eu já falei para vocês, né, que no solo aí dessas florestas tropicais, floresta amazônica, que vai acontecer? Vai ter o acúmulo de serrapilheira, e aí vai ter essa decomposição, vai ter a disponibilidade de nutrientes, mas a floresta vai consumir bem rápido esses nutrientes. Então, no solo mesmo, o solo ele é pobre, tá? Em nutrientes. A maior parte, né, da biomassa aí da floresta amazônica está onde? Está na vegetação. Está presente na vegetação. Esse solo ele é pobre e arenoso. Esse arenoso por quê? Né? Porque eras glaciais, as eras glaciais, né, que já passaram aí nessas eras, em algumas dessas eras aí, essa floresta amazônica ela já foi aí oceano, tá bom? Então ainda tem alguns vestígios, né, do que era antes, tá? E aí, gente, nós vamos ter também, como outra árvore aqui, característica desse bioma, nós vamos ter aí as castanheiras, né? A castanha do Pará, seringueira, né? Nós vamos ter aí também, o que mais? Vitória régia, tá? Algumas plantas que são bem características aí do bioma floresta amazônica. Gente, já falei para vocês por que esse bioma, né, ele é tão diverso, essas condições de ter muita disponibilidade de água, de ser um ambiente quente, tá? Favorece aí a biodiversidade, tá? Então, nós vamos aqui, né, falando da estratificação vertical, só que a gente vai ter aí meio que uma estratificação horizontal dessas florestas, certo? Na fisionomia, né, da floresta amazônica. Isso porque, de acordo com a inundação, né, do rio, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí matas, tá? Que elas vão estar, ó, vou até marcar bem aqui, né? Mata de igapó, são aquelas que estão ali bem próximo ao rio, e aí elas vão estar inundadas por maior parte do tempo, tá? Então nós vamos chamar de mata de igapó, que é nessa primeira imagem aqui, certo? Essa primeira imagem aqui. Nós vamos ter aí uma vegetação meio que intermediária aí, né? Que vão ser o quê? Vão estar parcialmente inundadas, vamos chamar mata de várzea, tá? Que vai ser essa daqui. E aí nós vamos ter uma mata que ela nunca vai inundar, né? Embora que tenha muita cheia no rio, nunca vai chegar a inundar essa vegetação. Nós vamos chamar de mata, que vai ser essa última imagem aqui, tá bom? Mata de terra firme, ok? Pessoal, sobre, né, o bioma, aí, floresta amazônica, é isso. Um dos biomas muito importantes que precisa ser preservado. Nós vimos aí a importância desse bioma, o quê? Para a manutenção de quê, gente? Do clima, né? Essa floresta produz muitas massas de nuvens, né? Pela evapotranspiração, e essas massas são levadas aí, certo? Lá para as regiões do sul-sudeste, né? Onde vão acontecer as chuvas, ok? Tem uma biodiversidade muito grande, né? Então, essa região não é propícia para plantação, para agricultura e pecuária, né? Não é propícia, porque o solo, como a gente viu, é um solo que, se tirar da floresta, o solo pobre fica inutilizado, tá? Então, vamos aí ter um cuidado, um olhar, né, de preservação aí da floresta amazônica. Pessoal, o próximo bioma vamos ter aqui a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, né, vão ser aí montanhas e planícies costeiras que vão desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, tá bom? E aí, uma coisa que a gente precisa entender sobre a Mata Atlântica é que ele é um dos biomas mais devastados pela ação humana.
né, sugere-se aí que temos aqui apenas 5% da vegetação original, ou menos que isso, tá? Até 4% apenas da vegetação original aí da Mata Atlântica. Isso por quê, gente? Isso veio desde o processo de colonização, né? Quando os primeiros colonizadores chegaram, eles se instalaram aí nessa região costeira, certo? E aí, vocês que estudaram a história, né, mais que eu, tá bom? Vocês vão lembrar aí, né, das capitanias hereditárias, onde acontecem essas divisões aí de terra, né? E aí foi a partir daí que começou a urbanização, começou aí o desenvolvimento, tá? E que começou também, né, aí a se formar as grandes capitais, né, do nosso país, então, nessas regiões. Então, esse crescimento, essa urbanização, ela provocou realmente a devastação aí da Mata Atlântica, tá? Então, como é que são aí a características da vegetação, né? As árvores, elas têm folhas latifoliadas, vocês já conseguiram saber o que são isso? Folhas que são grandes, né? Perennifólias, perenes, que não caem, tá bom? Permanecem um ano inteiro. Sendo, né, gente, que essa Mata Atlântica, ela se estende, né, tem uma extensão muito grande, e aí lá na região aí do sul, né, onde a gente vai ter aí uma temperatura mais amena durante algum período do ano, certo? Uma temperatura mais fria, né, um inverno, e aí algumas dessas florestas de Mata Atlântica, elas vão acabar aí perdendo as suas folhas, tá? Vão ser decidual, vão cair, né, as suas folhas. Também falando da estratificação aí da Mata Atlântica, nós podemos ter aí árvores de 30 metros a 35 metros, o seu dossel vai estar aí acima do solo, tá? Sendo que a vegetação mais densa, aquela mais fechada, né, vai estar aí no andar arbustivo. Pessoal, aqui também a gente tem aí o pau-brasil como uma árvore, né, bem característica aí da Mata Atlântica, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a fauna, né, da Mata Atlântica, que vai ser representada aí por mamíferos. Nós temos aqui a preguiça, temos aí onça pintada, né, aves, répteis e anfíbios, tá bom? E aí, uma coisa que é triste, né, que a maioria do número de espécies ameaçadas do nosso, né, do nosso país aí se encontra na Mata Atlântica. Nós temos aí até como símbolo aí um mico-leão dourado, né? Tão fofinho, né, gente? Tá bom? Então, a gente já sabe por que esse ambiente ele sofreu tanta devastação, né? E tem tantas espécies ameaçadas. Ainda continua sofrendo, tá bom? Aí, né, para utilização da agricultura, para a plantação, uma pecuária, né? Essas áreas aí ainda acabam sendo, tá, desmatadas ainda. Próximo aqui, né, bioma, nós temos aí a mata de araucárias. Essa mata de araucárias ela vai estar situada nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí nós temos aí, certo, que esse bioma apresenta 3 andares vegetais. Nós vamos ter o andar arbóreo, né, onde vamos ter árvores aí, que como árvore representativa nós vamos ter o pinheiro do Paraná ou o pinheiro do Brasil, que é a araucária angustifolia. A gente já viu, né, que esse pinheiro, a araucária, ele é o que? Um gimnosperma, né, do grupo das gimnospermas, tá? E aqui nós temos uma imagenzinha, aqui nós temos a mata de araucária. Gente, é bem representativo aí, né? A mata de araucária é representativa aí o pinheiro do Paraná, que são a araucária angustifolia. Nós vamos ter um extrato arbustivo, que ele vai ser muito denso, vai ser composto aí por algumas samambaias arborescentes. Nós vamos ter como representante o xaxim, tá? Coloquei aqui a imagem, né, do xaxim. Nós vamos ter aí um extrato herbáceo, que vai ser representado aí por gramíneas, tá bom? E aqui nós vamos ter aqui uma ave, né, que ela é bem característica aí do ambiente, que é a gralha azul, né? Vocês já ouviram falar nela? Gente, ela é importante aí e é bem lembrada, por quê? Porque ela é conhecida como por enterrar aí os pinhões, né? E aí desses pinhões acabam nascendo, brotando aí novas araucárias, tá? E assim não deixa com que a floresta se perca, né? Nós temos aí algumas lendas sobre esse pássaro, ele é muito característico
mata de araucárias, tá? Nós vamos agora para o domínio dos cerrados, que nós vamos ter o bioma característico aí, que é o cerrado, né? O cerrado, ele situa-se nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão, São Paulo e Paraná, tá? Gente, aqui nós temos um mapa, né, onde se localiza aí o cerrado. Ele é o segundo maior bioma brasileiro e é considerado por alguns autores aí como um tipo de savana. Eu já falei para vocês que na savana vamos ter árvores bem espaçadas, tá bom? E aqui, gente, a vegetação, né, do cerrado, ele é composto aí por, né, herbáceas, que a gente chama de campo limpo, também tem o campo sujo, tem o cerradão, que já são predominam árvores, tá? Aqui nós temos aí uma imagem representativa de como que é o cerrado, né? Nós vamos ter aí nas herbáceas, né, que elas vão ter raízes superficiais, ou seja, são assim que chove, né, essas herbáceas, essas árvores herbáceas já conseguem absorver essa água ali do solo, tá? Mas essas plantas que são lenhosas, né, que são de grande porte, tem um porte maior, elas vão ser aí com raízes bem profundas, tá bom? Para ir buscar água lá nos lençóis freáticos. Gente, características importantes aí dessa vegetação aí do cerrado, né? Nós vamos ter aí galhos retorcidos, casca espessa e raízes profundas. Essas vão ser adaptações ao fogo e também características aí do solo, tá? Olha aqui, ó, como que são mais ou menos as árvores aí do cerrado. Vamos falar um pouquinho sobre o solo aí do cerrado. O solo do cerrado, ele é um solo arenoso, tóxico, tá? Por quê? Porque ele vai ser um solo ácido, né, e pobre em matéria orgânica, vai ter muita presença de alumínio e também a presença de ferro, que dá essa característica, essa cor avermelhada aí ao solo. E essa quantidade de alumínio vai ser aí tóxico para essas plantas, que pode também causar essas torções, né, esses troncos, esses galhos tortuosos aí. Pessoal, falando aqui sobre o fogo, tá? No cerrado, né, vamos ter aí tempos muito longos, tá bom, de seca. E nesses períodos costumam acontecer incêndios, né, no período seco. Esses incêndios podem ser tanto provocados naturalmente como por ações antrópicas, né, tendo aí a participação do homem, tá? E aí, gente, essa vegetação, ela tem que ter uma adaptação para esse ambiente, né, que vai sofrer ali ações do fogo, vai sofrer incêndios periodicamente, praticamente todo ano, né, a vegetação ela vai sofrer aí ações do fogo, tá? Então, algumas dessas adaptações são gemas subterrâneas e pilosas, que são isso. Essas gemas subterrâneas é de onde vão sair aí as folhinhas, né, as novas folhinhas. E aí, galerinha, assim que passa o período de incêndio, né, essas folhinhas, na primeira chuvinha, ela vai começar aí a brotar. Essas gemas, tá bom? Vão começar a brotar. E essa pilosidade é para proteção dessas gemas, né? Nós vamos ter tronco com casca espessa, o sube, aquela parte que reveste ali, né, a árvore, tá? Ele vai ser bem espesso para quê? Para quando queimar, proteger, né, os vasos lenhosos aí dessas plantas. E aí nós vamos ter sementes com germinação induzida também pelo calor. O que vai acontecer aí? Certo? Algumas sementes elas têm essa adaptação, né, de estarem ali no solo, estarem dormentes, e após o fogo, né, elas quebram essa dormência e começam a germinar. Aqui nós vamos ter uma imagem interessante como está acontecendo. Nós temos aqui uma árvorezinha, ó, que está começando aqui a desenvolver, e aí vem uma ação do fogo, certo? E aí, gente, lá nessas gemas, de onde que vão, né, começar a brotar novas folhas, vai começar o quê? A ficar tortuoso, né? Vai começar a ficar aí, certo? Nesses formatos aqui, ó. Nós vamos ter esse formato, né? Dessa vegetação aí, certo? Nesse formato aqui. E isso também, o solo, né? Por ser aí tóxico, também vai ajudar para que os galhos sejam retorcidos, né? Sejam nesse formato aí, tá? Então, essa é uma característica bem, né, clássica aí do bioma cerrado, tá? Então, vamos lá. Pessoal, já falei para vocês, né, que no cerrado algumas plantas têm raízes bem profundas para ir buscar a água lá nos lençóis freáticos, e isso é importante porque mantém o solo permeável, permitindo a recarga do aquífero quando chove, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre a fauna do cerrado, né, que é uma fauna aí que vão ter representantes, vão ter répteis, aves, mamíferos, invertebrados,
E a gente está vendo aí alguns representantes dessa fauna, tá? Muito importante. Aqui nós vamos para o próximo bioma, que vai ser aí os biomas de pampas ou campos salinos. Como a gente vê na imagem, né, são realmente campos, tá? Vamos ter uma vegetação predominante aí de graminhas. Eu já falei para vocês lá em Pradarias um pouquinho sobre esse bioma, né? Então nós vamos ter a presença esparsa de arbustos e árvores, como a gente vê aqui na imagem. Ó. Algumas árvores, mas bem espaçadas. Gente, e aí alguma coisa o que está acontecendo com esse bioma aí? O cultivo e pastagem, né, está causando a destruição da vegetação original. Já que tem aí o pisoteio pelo gado, né, que esses gados também eles vão consumir essas graminhas e vão para voltar à vegetação original é bem difícil, tá bom? Essa recuperação. Falando aqui, né, sobre essa destruição dos biomas, a gente viu que praticamente todos os biomas brasileiros estão sob ameaça, né? E aí, gente, o que é que nós precisamos? Precisamos abrir os olhos, né? Porque se a gente perder esses biomas aqui, isso leva milhões de anos, tá? Para se estabelecer. A gente não vai conseguir recuperar, ter esses biomas, né? Algumas espécies estão ameaçadas de extinção, então a gente tem que começar a pensar mais ecologicamente, a pensar mais sobre sustentabilidade, tá? Então isso é importante. Vamos lá, continuar. Nós vamos ter agora o bioma Caatinga. Gente, para quem acompanha, né, algumas postagens no Instagram, eu já fiz algumas postagens sobre o bioma Caatinga, porque, bem, não dá para falar tudo aqui, é muita coisa, tá? Então eu tentei fazer algumas postagens lá sobre a Caatinga e sobre o manguezal, né, que são aí biomas que estão mais próximos da gente, tá? Então vocês podem acompanhar lá no meu Instagram algumas informações a mais sobre esses biomas aí. Então vamos lá. Caatinga, do Tupi-Guarani, né, ele quer dizer mata branca, tá? Mata branca. E isso é uma característica dessa vegetação, porque em períodos de seca elas perdem as suas folhas e ficam nesse formato aqui meio esbranquiçado, né, acinzentado. 10% do território brasileiro, a Caatinga representa aí 10% do território brasileiro, ele é o único bioma exclusivamente brasileiro, tá bom? E aí, gente, onde é que nós vamos ter aí a Caatinga, né? Na maioria dos estados do Nordeste, com exceção aí do Maranhão, e aí o norte de Minas Gerais. Nós vamos ter índices pluviométricos baixos, então poucas chuvas, chove muito pouco. Nós vamos ter aí um período de seca bem grande, né? Característico do clima semiárido, tá? Os solos, eles são rasos, porém eles são ricos em nutrientes. O que falta na Caatinga é água, tá bom? A água é um fator limitante para o desenvolvimento da vegetação. Pessoal, nós vamos ter aqui algumas adaptações dessa vegetação para esse clima seco, né? A gente já falou um pouquinho lá quando a gente viu em desertos, né? Só que agora a gente vai falar aqui exclusivo da Caatinga. Nós vamos ter folhas pequenas, tá bom? Não vão ser folhas latifoliadas. Folhas pequenas para quê? Para evitar a perda de água, para evitar aí a perda pela transpiração. Nós vamos ter aí folhas modificadas em espinhos, como a gente pode ver aqui nos cactos, nós vamos ter o xixique, mandacaru, tá? Todos esses aí vão ter as folhas, né, são adaptadas, são modificadas em espinhos, para evitar essa perda de água aí. Revestimento totalmente impermeável, isso também para evitar a perda de água, certo? Caules que armazenam água, né? Então nós vamos ter tecidos aí de reserva de água nessa vegetação da Caatinga, tá? Gente, e isso são características, né? Essas plantas, essas adaptações nós podemos chamar aí de plantas xeromórficas. Cheiro, né? Xeromórficas quer dizer o quê? Seco. E mórficas quer dizer essa característica, tá bom? Isso é uma característica de períodos secos, tá? Então, nos períodos secos, né, a vegetação da Caatinga, elas perdem as suas folhas. Então, nós vamos ter aí plantas caducifólias, né, folhas caducas que vão cair, tá? E isso a gente consegue ver aqui, né, muito bem aqui nessas imagens aqui. Tudo isso para evitar a dissecação, a perda, né, de água pela transpiração. Continuando aqui, falando só um pouquinho rapidinho sobre a fauna da Caatinga, é uma fauna bem, né, tem uma biodiversidade bem grande, e aí nós podemos ressaltar aqui a presença, né, do tatu-bola como uma espécie característica aí da Caatinga.
Até na Copa de 2014 ele foi aí o símbolo, o mascote, né, da Copa Mundial. Certo? Então vamos adiante. Pessoal, agora que a gente já terminou, né, os biomas, a gente vai ver alguns biomas de áreas de transição, que são aqueles que eu falei para vocês, que antes não eram considerados biomas e agora são, né? Nós vamos ter a mata de cocais, manguezal e pantanal. Gente, nós vamos ter aqui, ó, primeiro, certo? As matas de cocais. As matas de cocais, elas se encontram aí, né, entre o Maranhão e o Piauí, no estado do Maranhão e Piauí. Elas são o quê? Cocais, cocos, né? Lembramos aí de palmeiras, certo? Então, nós vamos ter 3 palmeiras representativas aí desse bioma, que vai ser o babaçu, essa primeira imagem, certo? Essa primeira imagem aqui. A carnaúba, né, que é essa segunda imagem, e o buriti. Essas palmeiras, elas vão ter importância ecológica e econômica, tá? E aí, gente, nós vamos ter um índice elevado de chuvas, o solo permanece úmido o ano todo, né? E o lençol freático pouco profundo. Se vocês lembrarem de mata de cocais, antes a mata de cocais era considerada ali parte da floresta amazônica, tá? Agora o Enem ele pode considerar aí como um bioma, né? E aí, para vocês lembrarem das palmeiras mais representativas aí, vocês lembram aí BBC, vai ser o quê? Babaçu, Buriti e Carnaúba, tá? Vamos aqui para o manguezal. Gente, o manguezal, também já fiz postagem sobre ele, vocês olhem lá depois. É um bioma litorâneo de transição entre o ambiente terrestre e marinho, né? Ele vai se desenvolver praticamente ali em regiões de estuário, onde vai ter aí o encontro de água doce com água do mar, tá bom? Vão ter esse encontro aí formando água salobra, né? Aqui eu coloquei uma imagenzinha, vocês depois dão uma pausa e leem aí a imagem. E aí, gente, os manguezais eles se estendem por toda a costa brasileira, exceto que vai desde o Amapá até Laguna, lá em Santa Catarina. Essas regiões mais ao sul não vão ter aí manguezal porque as temperaturas já são, né, diferentes, já são mais frias, tá? E aí vão ter outra vegetação, conhecida como marismas. Como é que é o solo do manguezal? É um solo lodoso, né? Pouco oxigenado, é um solo que está constantemente sendo inundado, tá bom? E aí vamos continuar aqui. Pessoal, sobre a flora do manguezal, né? São constituídas por plantas lenhosas. Na maioria dos manguezais brasileiros, nós vamos ter 3 tipos de vegetação. Nós vamos ter aí Rhizophroma, que é considerado um mangue vermelho, um mangue verdadeiro. Laguncularia racemosa, que vai ser o mangue branco. E o gênero Avicenia sp, que vai ser o mangue preto, tá bom? E aí, gente, eu falei para vocês, né, algumas características desse ambiente, tá? Ali, ó, um ambiente entre marés, né, todo dia sendo inundado, tá? E aí vai ter o quê? Um solo, né, lodoso, um solo com pouco oxigênio. Embora seja uma região salobra, né, as plantas, o excesso de sal não favorece as plantas, então elas precisam ter adaptações para eliminar esse excesso de sal. Nós vamos ter aqui algumas adaptações, vamos ter raízes bem grandes, raízes aí chamadas, né, de raízes aéreas, tá? Que essas raízes elas vão estar ali presentes para fixar essas árvores ali no solo, né? Para quando vier as marés não acabar levando essas árvores aí, são raízes escoras, né? Nós vamos ter raízes também que elas vão desenvolver, elas vão crescer para cima, gente, chamadas de raízes pneumatóforas. Nós temos nessa imagem aqui, tá? Nessa imagem aqui, ó, raízes pneumatóforas, que elas vão estar especializadas aí em realizar troca gasosa, né, já que o solo ele é pouco oxigenado. Nós vamos ter aí também nas folhas dessas plantas glândulas que vão secretar o excesso de sal, tá? Porque o sal ele impede, né, o desenvolvimento dessas árvores aí. Então essas são algumas adaptações características do manguezal, tá bom? Que já foram até cobradas no Enem. Vamos lá. Pessoal, sobre a fauna do manguezal, né? Esse é um ambiente totalmente produtivo, então vai ter ali a decomposição de matéria orgânica muito grande, por isso que o solo tem essa característica aí de ser bem escuro, tem um cheiro bem peculiar, né? Então vai ter ali uma decomposição de matéria orgânica muito grande. Nós vamos ter uma fauna representada por moluscos, por caranguejos, por aves, por peixes, tá? O manguezal ele é um berçário natural. O que é isso? Muitas espécies que vivem ali se reproduzem ali, mas tem espécies que só vão ao manguezal para se reproduzir, né? Como se fosse ali o berçário natural. Então ele é importante, gente, para espécies marinhas, né? Para diversas espécies de aves migratórias também, ok? E aí ele é um local de alimentação e refúgio, né? Então, de uma forma direta ou indireta, nós vamos estar nos beneficiando aí do manguezal, tá?
E aí, pessoal, além disso, né, os manguezais eles protegem a costa contra os impactos das ondas, né? Porque eles estão aí bem na transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, tá bom? Então vamos lá, o último, né? Agora temos aqui o Pantanal. Gente, o Pantanal ele é um mosaico de diferentes biomas localizados entre a floresta amazônica e o cerrado. Então a fauna que vai estar presente ali no Pantanal vai ter muita influência aí desses outros biomas, tá? Ele está localizado aí no oeste do Mato Grosso do Sul. Né? Os solos são formados por sedimentos trazidos pelo Rio Paraguai. Então, o que vocês precisam saber sobre o Pantanal? É uma grande planície alagada, com partes mais elevadas, que vão ter ali uma vegetação mais arbustiva. Só que o Pantanal é uma planície, né, alagada, que sofre aí essa influência da onde? De qual rio? Né? Do Rio Paraguai, tá? E a fauna do Pantanal é uma fauna extremamente exuberante, com enorme biodiversidade. Nós vamos ter aí, né, esse pássaro aqui, gente, ó, bem característico aí do Pantanal, tá? Que é o tuiuiu, né? Nós vamos ter outros animais também bem característicos aí, né? Como a capivara, como a sucuri, né? Como alguns peixes, tá? Jacarés, tá bom? Tudo isso aí bem típico característico aí do Pantanal. E aqui, só para terminar, essa imagem, né, gente, ela é uma imagem que não tem texto, mas eu consigo saber todos os biomas pela característica mais importante de cada um deles. Então é importante que vocês saibam disso, onde estão localizados os biomas e quais são as características mais representativas de cada bioma. Isso vai ajudar muito na avaliação e na prova do Enem, enfim, né? E aí, era isso, já a aula já foi muito longa, muita coisa, mas eu espero que vocês tenham aprendido. Eu vou deixar também algumas referências de outros vídeos aqui para vocês, tá? E aí, estudem pelo livro também, né? Façam aí as anotações para todo mundo se dar bem na nossa avaliação de N3. Então é isso, boas férias para vocês, tá bom? Até as próximas aulas. Tchauzinho.